Olá, viajante, seguidor de Airport Bell e convidados. Para quem ainda não me conhece, eu sou Simone, da assessoria de viagens especializada em Espanha, Airport Bell. E hoje vamos fazer uma entrevista com a enóloga Rafaela Lira, do Vinhos e Castelos, em homenagem à viagem virtual que estamos fazendo essa semana à Galícia. Aliás, se você ainda não segue a Airport Bell, estamos com uma iniciativa durante esse período do Covid, né, que as pessoas estão de quarentena. Estamos fazendo viagens virtuais à Espanha, toda semana um novo destino. Então, se você ainda não se cadastrou no site, vai estar aqui na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever para receber as nossas viagens, um destino novo cada semana. Tudo bom, Rafa? Oi, lá, Simone, tudo bem? Bom, com esse tema aí do corona, a gente todo mundo preso em casa, temos que viajar pelo menos virtualmente, né? Tem umas pessoas que viajam virtualmente, outras que viajam na maionese, e o importante é estar sempre viajando, né, gente? Eu adorei essa iniciativa dessas viagens aí virtuais, achei incrível, muito bacana mesmo. E queria aproveitar aqui também um momento, né, para apresentar a vocês o projeto da Vinhos e Castelos, que é um projeto super legal. Vou pedir para a Rafa explicar um pouquinho o que é o canal dela, né, no YouTube, que as pessoas que gostam de vinho, têm que seguir esse canal porque dá 10. Bom, o projeto Vinhos e Castelos surgiu há uns 2 anos e meio atrás, né? Uma ideia minha e do meu marido, do José Luiz, que a gente adora esses dois temas, né? Eu com vinho, ele com castelo, e a gente começou a perceber nas viagens que todo lugar que tinha, todo castelo tinha próximo a ele um vinhedo ou faziam alguma coisa ali relacionada a vinho. Aí hoje a gente tem uma plataforma, né, que é o site, onde tem conteúdo lá sobre vinho e o canal no YouTube, e aí alguns projetos também já indo aí como consultorias para quem quer aprender sobre vinho ou para quem já está aí, profissionais que querem uma reciclagem, esse tipo de coisa. Diga aí, gente, que combinação maravilhosa, hein? Vinho com castelo. Que delícia! Bem, mas essa semana estamos viajando para Galícia, né? Estamos na Galícia e a Rafaela vai tirar todas as dúvidas dos nossos subscritores, das pessoas que mandaram pelo Instagram. Eu recebi várias perguntas. Na realidade, eu selecionei para essa entrevista as perguntas relacionadas com os vinhos da Galícia, né? E vamos tentar responder todas, inclusive as perguntas mais genéricas, mas caso não dê tempo, já estamos planejando um outro vídeo, né? Porque não vamos deixar vocês sem resposta, tá bom, gente? Bem, primeira coisa, Rafa, essa é uma pergunta minha, tá? Eu vou iniciar com a minha pergunta sempre, né? Claro. E eu sempre, quando penso em vinho galego, né? Desde a época que eu morava no Brasil, sempre me vinha à cabeça o albarinho, né? E eu acredito que essa região, né, que produz o albarinho, que é Rias Baixas, é a região mais famosa da Galícia. E eu queria saber de você se realmente essa é a zona vinícola mais importante e por que ela é considerada internacionalmente conhecida, né, da região. Bom, realmente Rias Baixas é a região vitivinícola, né, galega, ali da região da Galícia, mais conhecida, sim, e com vinho albarinho aí, que é o vinho mais expressivo aí dessa região, né? Mas ela tem outras denominações de origem ali também conhecidas, né? Que produzem, fazem vinhos bem interessantes também. Sim, agora que eu moro aqui na Europa, na Espanha, que sou uma consumidora assídua de vinho, né? Eu sei que na Galícia existem também outras zonas vinícolas que na realidade não são tão famosas como Rias Baixas e fala um pouquinho dessas outras zonas vinícolas. Bom, a gente tem lá na região da Galícia toda, né, que é uma comunidade autônoma aqui da Espanha, a gente tem outras zonas vitivinícolas, que são a denominação Monte Rei, Valdeorras, tem a Ribeira Sacra e a Ribeiro, além das Rias Baixas. Rafa, isso de denominação de origem, né? Na realidade, para mim, quando eu cheguei aqui, me chamou a atenção, né, que os vinhos todos tinham um tal de DO,
denominação de origem que eu não conhecia, né? E não reconhecia. O que significa isso, DO, denominação de origem? Isso é uma característica, uma caracterização internacional? Isso aí, a denominação de origem nada mais é que um conselho, né, que regula uma região vitivinícola, né, uma região geográfica, uma região pré-determinada. Então, o conselho, né, regulador, o que ele faz? Ele vai estabelecer ali naquela região quais são as variedades de uva, por exemplo, que podem ser plantadas, cultivadas ali e se elaborar vinhos a partir delas. Eles vão regular também o tipo de técnicas de elaboração de vinhos permitidas e entre outras coisas também que a denominação de origem, né, esse conselho, vai permitir ali naquela região. Então, e denominação de origem tem em todos os países produtores, tem essas regiões, essas denominações de origem com outro nome. Por exemplo, na França, AOP, né, que é a Appellation d'Origine Contrôlée, e aí vai cada um com o seu idioma ali, mas todos os países produtores têm têm as suas denominações de origem. Eu poderia dizer que a denominação de origem ela corresponde à zona vinícola que o vinho é produzido, na realidade que a vinha é cultivada? Sim, é mais ou menos isso. É uma região, né? Mas é importante, Simone, a gente falar, explicar que nem todos os produtores de uma região vitivinícola eles estão inseridos dentro de uma denominação. Às vezes, por escolha, né, particular, eles não querem ficar presos ali, eles querem produzir seus vinhos com mais liberdade, às vezes produzir com uma outra variedade, por exemplo, que é cultivada na região, mas não é permitida pela DO, né, pela denominação de origem. Então, tem essas características. Isso aí não tem a ver muito com, assim, os produtores que não tem no seu rótulo uma denominação de origem, eles são, o vinho é de menos qualidade que o outro, não, tá? Só para deixar claro que é só uma opção mesmo, né, de cada produtor participar da DO ou estar fora delas. Rafa, além do albarinho, quais são os outros tipos de vinho que podemos encontrar na Galícia, na região da Galícia? Bom, o albarinho, é bom a gente falar que o albarinho não é um vinho, né? É uma variedade de uva que se faz um vinho, mas a gente acaba conhecendo como vinho albarinho e aí associando sempre a Galícia, né? Mas lá eles cultivam também outras variedades, como a Godeggio, mais ali na região de Monte Rei, Valdeorras, tem a Trechadura, a Cainho Blanco, a Loureiro Blanco e as variedades tintas, né, que são duas mais cultivadas, que não é muito conhecida. Realmente a Galícia é a região, assim, quando você pensa em Galícia e vinho, você pensa em vinhos brancos, né? Quase que geralmente é assim, mas tem a variedade, vinhos tintos, por exemplo, da Mencia, que é uma variedade tinta, e a Sousão também, que tem alguma coisinha ali expressiva também de cultivo. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma pergunta aqui de uma seguidora, a Eneida Diniz, né? Ela disse, eu sou amante de vinhos espumantes, como o champanhe, o prosecco e a cava. Existe algum vinho tipo espumante típico da Galícia? Bom, com esses nomes, com essas denominações de origem, né, como prosecco, champanhe, que tem as regiões que eles provêm, né, que esses vinhos espumantes vêm dessas regiões famosas, como a cava aqui na Espanha, lá na região da Catalunha, na comunidade valenciana. A Galícia não tem uma denominação específica para espumante, mas eles também produzem, além dos vinhos brancos, dos tintos, eles produzem também alguma coisinha também de vinho espumante, vinho rosé. Tem sim, tem alguma coisa então, respondendo aí a... Falando em vinho rosé, eu tenho aqui a pergunta da nossa seguidora Luciana Moura. Ela pergunta, como se elabora o vinho rosé? Que tipo de uva? Existe algum vinho rosé elaborado na região da Galícia?
Já falei que tem vinho rosé na Galícia, né? E elaborado a partir da mencia, que é a uva tinta. E os vinhos rosés são o seguinte: a elaboração desses vinhos, eles são elaborados a partir de uvas de variedades tintas, mas não como um vinho tinto, né? Se elabora esses vinhos como um vinho branco. Não tem maceração ali, não tem o processo de maceração, que é aquele processo na vinificação que a casca da uva fica em contato ali com aquele mosto de uva. Então, isso só fica um pouquinho, só tem um pouquinho de contato com as cascas, que vai dar cor para o vinho, aí de acordo com o produtor, se quer fazer um vinho rosé mais clarinho ou, né, um vinho rosé mais escuro, então ele deixa mais um pouco macerando ou menos. Então, essas são os tipos de como se faz, como se elabora um vinho rosé. E ele pode ser por sangrado ou prensado, aí são as técnicas de elaboração que a gente não vai se estender aqui muito, que é bem técnico mesmo. Eu tenho uma pergunta aqui da nossa seguidora Bom, de Daniela todas as Marisotto. Ela perguntas pergunta: qual dela, é a característica mais forte dos vinhos da região da Galícia? bom, de um modo geral, os vinhos galegos, né, tanto brancos como tintos, eles são vinhos bem frescos, bem frutado, né, com muita fruta e uma acidez bem elevada, né? São vinhos geralmente bem aromáticos, cheios de aromas aí, tanto a albarinho quanto a godeja, eles têm, né, são vinhos, são variedades com bastante aromas, mas não fica muito aquele vinho muito perfumadão demais, porque a acidez, como é elevada, ela dá ali uma equilibrada, né? Ele fica bem, são vinhos bem equilibrados. E são muito minerais também, são vinhos bastante, que você sente bastante essa mineralidade em boca e um toque salino também todo característico. Eu acho que para mim a característica mais forte desses vinhos, dos albarinhos galegos, por exemplo, é essa salinidade, né? Ele tem um salgadinho no final que é bem específico, dá toda a tipicidade aí para esses vinhos. Dos vinhos. Você falou aí em aromas, adorei. E tem uma pergunta aqui da nossa seguidora Luciana Analim. Ela pergunta: quais cepas plantadas na região da Galícia? Quais são as cepas plantadas na região da Galícia? Bem, estou conhecendo palavras novas também. Primeiro, eu queria saber o que é uma cepa. E tem alguma influência portuguesa? Bom, cepa são cepa nada mais é que a planta, né? Isso porque aqui na Espanha se chama de videira, vinha, a planta que produz a uva, né? Algumas variedades dessas plantas, no português a gente chama de cepa, né? É a planta mesmo, são as variedades, as espécies de videiras, por exemplo. Isso é uma cepa. E tem realmente alguma influência portuguesa na Galícia? Nos vinhos da Galícia, bom, eu não sei se eu chamaria de influência portuguesa na Espanha em relação a Portugal como Espanha, Espanha em Portugal. Eu acho porque, na verdade, isso vem, essa tradição vitivinícola dessa região ali, né? Porque Portugal, o norte de Portugal faz divisa ali com a região da Galícia. Então, é uma área quase que comum ali, né? E essa região, ela sofreu influência bem antiga, né, histórica dos romanos que vieram ali difundindo, né, o vinho de Roma, da Grécia, pela Península Ibérica toda, né, inclusive essa área. Eu acredito que a influência seja romana. A influência é mais romana, sim. Voltando à questão dos aromas, eu acabei pulando a pergunta da Luciana também, porque era a Luciana e acabei pulando. E ela pergunta quais os aromas predominantes que caracterizam os vinhos da Galícia. Você falou aí do sabor, do salino e tal, mas qual é o aroma? O aroma. Bom, vamos falar pela variedade mais importante, né, mais conhecida, que é a albarinho. A albarinho é uma variedade de uva que ela vem carregada bem mesmo em aromas, por exemplo, de frutas como melão, limão siciliano, tipo raspinha de limão siciliano. Tem flor como lírio, melão, já falei, pêssego, né? Ela tem a mineralidade que é bem forte na albarinho também, então são esses aromas aí mais predominantes
essa variedade. Bem, agora a pergunta da nossa seguidora Angélica Consiglio. Ela pergunta: que variedades de uva, além do albarinho, se encontram na região da Galícia? Quais são as uvas mais utilizadas? Bom, acho que eu já falei um pouquinho Um atrás. pouquinho, sim. Entre as brancas, albarinho é a mais importante, a mais cultivada, mas a gente tem outras variedades brancas como a Godejo, a Loureiro, Blanco, a Torrontés, a Trechadura, e as tintas aí seria, né, as mais cultivadas a Mencia, seria a Mencia e a Sousson. Uhum. Ainda da Angélica, ela pergunta: você poderia explicar um pouco como é a produção de vinhos nessa região da Galícia? Vou tomar um pouquinho, aqui a gente tá falando de vinho, né? Então tem que falar bebendo vinho, vamos fazer eu também vou, peraí. Um tintim aí. Qual que é a pergunta? Como é, explicar um pouco como é a produção de vinhos na região da Galícia, né? Bom, os produtores da Galícia, ela tem uma característica muito, muito forte de onde os produtores estão organizados, eles se organizam, né, num sistema de minifúndios, são aqueles pequenos produtores, mesmo aquelas famílias produtoras, né, de viticultores nos seus minifúndios, e eles vendem essas uvas para cooperativas, né, ou então para algumas vinícolas maiores. Tem também vinícolas grandes com seus próprios vinhedos. Tem gente interessantíssima fazendo, ligada ao movimento de vinhos naturais, fazendo muito vinho natural, né? Biodinâmico, uma agricultura biodinâmica, uma viticultura biodinâmica, ecológica. Isso está muito forte ali. Os pequenos produtores da Galícia fazem umas coisas assim, uns vinhos sensacionais, muito bacanas. Ai, que legal. Mais uma perguntinha aqui da nossa seguidora Eneida Diniz, né? Ela fala: aqui no Brasil tomo muito vinho tinto, geralmente Tempranillo ou Malbec. São elaborados na Galícia vinhos tintos também? Isso você já informou, né? Caso afirmativo, eles têm alguma semelhança com esses vinhos que estamos acostumados a tomar no Brasil? Bom, os vinhos tintos galegos são feitos, né, a partir a maioria da Mencia, da variedade Mencia, que é uma variedade muito com características muito diferentes dessas duas aí que ela citou, a Tempranillo e a Malbec. Que ela gosta. É completamente diferente. A Malbec e a Tempranillo são vinhos com uma estrutura, né, que dão vinhos com uma estrutura mais intensa. Geralmente são vinhos com uma capa mais alta, né? Já a Mencia são vinhos mais frescos, mais leves, né? Mais delicados do que essas outras duas aí que ela falou, a Malbec e a Tempranillo. Então, que são na realidade completamente opostos. Na realidade, Tempranillo e Malbec são muito realmente prestigiados no Brasil, né? Até porque os vinhos são vinhos argentinos também. Sim, e eu acho que é o vinho mais conhecido, espanhol mais conhecido, né, no Brasil. Hoje em dia as pessoas estão se informando um pouco maior e estão experimentando coisas, né, mais coisas, mas a Tempranillo, né, de Rioja, basicamente, porque na Espanha toda praticamente se cultiva muito Tempranillo, mas o Tempranillo da Rioja é muito conhecido, né, do brasileiro. Assim. Inclusive a Espanha, né, na realidade, em todas as regiões, né, você pode encontrar vinhos de boa qualidade. Aqui é um mundo para quem gosta de vinho. E a nossa ideia aqui é fazer outras entrevistas com a Rafaela da Vinhos e Castelos para as demais regiões que estamos viajando virtualmente. Então fiquem ligados tanto no canal Vinhos e Castelos como em Airport Bell. Tem uma pergunta aqui da Sara Veloso, tá? Nossa seguidora também. Ela pergunta: por que os vinhos da Galícia se diferem daqueles produzidos nas outras regiões da Espanha?
Isso realmente são bem diferentes e isso é devido ali ao clima, né? A Galícia, ela tem um clima atlântico, né? Com verões bem quentes, né? E uma influência muito forte, muito marcada do Oceano Atlântico. O tipo de solo, por exemplo, também dá toda a tipicidade para esses vinhos galegos, né? O solo ali, ele é rico em granito, ele tem muito granito, a rocha acho que maioritária ali na Galícia é o granito, tem pizarra, é um solo franco arenoso. Então, essa combinação do clima com o tipo de solo e o fator humano, né, o tipo de viticultura que eles fazem ali, dá toda essa tipicidade aí para o vinho. Acho que por isso que o vinho galego é diferente realmente dos outros vinhos, assim como isso acontece em todas as regiões, né? Por causa do microclima e do terroir que a gente fala, dá essa diferença aí. Tem uma perguntinha aqui a nível mais econômico, né? O Inácio Pérez, ele pergunta: por que entre os vinhos brancos espanhóis o albarinho é geralmente dos mais caros? Saberia responder isso, Rafa? Não, eu acho que assim, eu acho que não tem a ver o preço, né? A precificação aí, eu não diria que tem a ver com a variedade, né? Albarinho ou outra variedade qualquer. Eu acho que tem a ver com o produtor mesmo, né? Que tem produtores que fazem menores, então vão produzir menos vinhos, então seus vinhos vão ser um pouco mais caros do que grandes companhias, grandes vinícolas, né? Que podem distribuir, fazer várias gamas de vinho, vinhos de saída, vinhos de alta gama, vinhos ali medianos. Então, eu acho que não tem muito a ver, o preço não tem muito a ver com a variedade em si, né? E mais com a elaboração dos vinhos, com o que o produtor quer. Acho que é mais ou menos por aí. Bem, agora também uma pergunta aqui da nossa seguidora Sala Veloso relacionada com a parte de importação, né? Ela fala: não encontramos uma diversidade de vinhos da região da Galícia no Brasil. O que você acha que dificulta uma exportação mais diversificada e regular para a América do Sul? Beber mais vinho e pedir mais vinho dessas regiões. É o que eu Tem mais posso. demanda, né? Não, tem mais Eu posso demanda. Exatamente, Simone. Eu acho que a demanda, se todo mundo procurar, porque também muita gente Nem tem conhece. essa cultura do vinho no Brasil, né? Mas eu acho que está mudando isso, as pessoas estão bem mais interessadas. Olha quantas perguntas você recebeu aí, né, de gente querendo saber mais sobre vinho. Então é isso aí, gente. Procure saber, tem variedades. A Espanha tem muita, com outros países também, tem variedades de uvas autóctonas, que são, não é essas uvas internacionais francesas conhecidas que se disseminaram pelo mundo, né, que a gente conhece mais, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, tem outras uvas que são próprias de cada região, né, muito interessantes, e quando você vai conhecendo, como a gente está falando de Galícia, por exemplo, Albarinho, que já é mais conhecida dos brasileiros, né? Mas tem a Godejo, que eu aconselho muito você experimentar um vinho branco da variedade Godejo, de Valdeorras ou de Monterrey, que são interessantíssimos para quem curte vinho branco. Então, é isso aí, a demanda, né? Se você pedir, vai na sua loja, na sua vinoteca, que está acostumado, e pede. Só pedindo, eles vão começar a levar vinhos daqui para o Brasil, sim. Com certeza. Bem, Rafa, agora eu separei umas perguntas aqui que estão relacionadas com harmonização, né? Porque uma delícia tomar um vinho, mas também harmonizar com uma comida também eu acho que é uma dúvida e um interesse da maioria, né? Então, a primeira pergunta aqui é da nossa seguidora Márcia Teske. Quais são os pratos que mais combinam com um albarinho? Como se pode harmonizar esse vinho? Bom, para mim, a harmonização mais clássica que tem com albarinho são os frutos do mar, né? Os crustáceos, mariscos, até porque eu vejo uma relação muito grande com isso. Cada lugar que a gente vai, dependendo da gastronomia da região, o vinho, as bebidas em si, né, que são produzidas ali, sempre tem a ver ali com o que se tem de costume, né? O que as pessoas costumam comer ali.
A Galícia, aqui na Espanha, eu acho que, né, Simone, é a região que mais tem frutos do mar maravilhosos. Maravilhosos. Crustáceos nem se fala. Então, assim, é a mais clássica, é essa combinação, é essa harmonização dos vinhos brancos, né, albarinho, bodejo, dos vinhos brancos em geral da Galícia, com os frutos do mar. Mas também eu acho que fica muito bacana, se você quiser sair um pouco dos frutos do mar, com uma comida tailandesa, marroquina, e o tinto também, o mencia, fica muito legal você harmonizar com esses outros tipos de comida. Eu faço só uma ressalva com albarinho envelhecido em barrica, né, que sofreu um envelhecimento em barricas de madeira, que vai pegar algumas características ali da madeira. Eu não gosto muito, tá, particularmente deles com peixe, não frutos do mar. Peixe só, né? Tipo um salmão, um robalo, peixe muito gorduroso, que eu acho que esse tanino que a madeira aporta para o vinho branco não combina bem, dá um gosto meio metálico, sabe? Na boca, quando você come ele com peixe, por exemplo. Um peixe mais assim, gorduroso, mais forte, né? Mas um peixe branco, leve, combinaria. Fica bem, fica tudo bem, sim. Combinaria. Sim. Legal. Com o mesmo assunto, né? A questão do peixe aqui. Eu tenho uma pergunta da nossa seguidora Olga Nogueira, né? Ela pergunta: é verdade que peixe deve ser sempre harmonizado com vinho branco ou rosé, nunca tinto? Não. Não, gente. Essas ideias muito pré-concebidas, né? Acho que a gente tem que dar Abrir, né? Porque não, eu também tenho várias ideias assim, que depois, numa próxima entrevista, na entrevista genérica, porque eu tenho também um monte, né? Mas é importante que as pessoas saibam, porque às vezes são preconceitos, né, que a pessoa tem e que ela deixa de experimentar uma coisa nova, né? E pode ser muito bacana, né? Por exemplo, aí você falou dos peixes, frutos do mar, com vinho tinto. O mencia, por exemplo, né, alguns vinhos mais leves, aí para harmonizar com frutos do mar, tem que ser vinho tinto mais leve, mais fresco. Por exemplo, a mencia da Rias Baixas ou mesmo do Berço, fica bacana. Um Beaujolais, né, que é uma outra região vitivinícola francesa, que ali é um Beaujolais da Gamay, da variedade Gamay, fica muito interessante também. A Pinot Noir, que é uma variedade mais delicada, mais fresca também, eu acho que fica legal com frutos do mar. Então, se você quiser, porque tem gente que gosta muito de vinho tinto, né? Tem gente que não gosta de vinho branco e gosta de vinho tinto, né? Na realidade, também eu vejo que muita gente está tomando agora vinho rosé, né? Tá um pouco de moda, não sei se é de moda ou se realmente existem agora mais no mercado, né? A demanda cresceu e as pessoas conhecem mais, também estão tomando bastante vinho rosé, né? Rosé super, ele é bem democrático, ele é um tipo de vinho bem democrático e para harmonização fica bem legal também com vinho, com comidas assim, com frutos do mar. Frutos do mar. Vamos sair da partida dos peixes e tal, e vamos entrar nos queijos, que também é sempre uma dúvida grande das pessoas harmonizar um vinho com queijo, né? Eu tenho uma pergunta aqui da Take, também nossa seguidora do Airport Bell. Ela pergunta: existe algum tipo de vinho galego que harmoniza bem com um queijo tipo gorgonzola? Um queijo azul? Galego, acho que não. Mas assim, porque os queijos azuis, né, no modo geral, gorgonzola, eles ficam bem. Eu acho que eles combinam melhor. Também, gente, não é uma regra, porque a harmonização tem algumas regrinhas, alguns conceitos, mas não fica muito preso, não. A gente dá um norte, né, assim, para as pessoas se guiarem, mas apostem, provem e vê se ficou bom para você. Mas com vinho, com queijo, esses queijos gorgonzola, queijos azuis, eu indicaria mais vinhos naturalmente doces, como, por exemplo, o Tokai da Hungria, um Porto, os ice wines, os vinhos de colheita tardia, são os vinhos naturalmente doces. E se você não quiser com vinho doce, um vinho mais encorpado, como um taná, ou então os blends tintos, como os de Bordeaux, por exemplo, fica bacana com esses tipos de queijo. Eles são queijos muito salgados, né?
Então, eu acho que ficaria melhor com vinho galego. Eu não sei se eu acho que ele ficaria muito levinho para aguentar essa potência desse queijo. Sumiria o sabor do vinho totalmente, né? Na primeira bocada do queijo, acabou o vinho. Sim, sim. E você sabia, Simone, que aqui na Espanha eu ouvi um ditado muito interessante em relação a estar falando de harmonização com queijo, que é um ditado assim bem antigo aqui, que eles costumavam falar, que no te den queso combino. O que é isso? Por quê, né? Quando eu ouvi isso da primeira vez, eu falei, gente, como assim? Acho que queijo e vinho tem tudo a ver, né? Para mim. Mas não era, isso era um ditado quando eles levavam, os bodegueiros levavam os vinhos para os produtores, levavam para as tabernas, né, para vender seu vinho, eles colocavam um pedacinho de queijo, porque o queijo dá uma coagulada na saliva e tampa um pouco, faz um bloqueio ali das nossas papilas gustativas, né? Faz um bloqueio ali, então você não sente eventuais defeitos do vinho. Não é que não combine, é que vai... Espertinhos, hein? E aí eles falavam isso, né? Que não experimente quando você vai comprar um vinho, quando você quer ver mesmo o que o vinho, né? O sabor do vinho, quer avaliar o vinho, não come queijo antes. Mas para uma harmonização... Também bom saber, né? Bom saber. Quando for uma degustação de vinhos, também experimentar o vinho sem o queijo antes. Depois pode até experimentar o queijo, mas antes... Mais uma pergunta de harmonização aqui, Rafa. Da nossa subscritora e seguidora Olga Nogueira. É mito dizer que queijos não se harmonizam com vinho tinto? Caso afirmativo, que tipo de vinho tinto harmonizaria bem? Existem vinhos assim na Galícia? Com queijo, assim, eu não entendi muito bem a pergunta. Ela está perguntando se queijos não harmonizam bem com vinhos tintos. Se é verdade isso, que ela deve ter ouvido falar isso em algum lugar. Não, a gente acabou de falar aqui, né, com um monte de queijo. Só tem que prestar atenção, eu acho, na harmonização de queijos com vinhos. Procura ter, que assim, todo queijo combina com todo tipo de vinho? Não é bem assim, inclusive vinho tinto. Não é todo, porque às vezes, queijo combina sempre com vinho tinto, não. Procura ter assim, na cabeça, né? Aquela coisa, harmonização por semelhança. Vinhos mais encorpados, mais intensos, com queijos também mais intensos. Né? Queijos com massa molinha, tipo brie, mais gordurosos, né? Aqueles queijos com mais gordura, com vinhos mais ácidos, né? Porque a acidez do vinho vai dar uma limpada na boca cada vez que você come esses queijos. Então, queijo mais gorduroso, brie, o emmental, mesmo emmental, assim, fica legal para um vinho, por exemplo, branco ou um tinto mais ácido. Então, tem algumas regrinhas ali, não são todos que combinam com, não é todo vinho que combina com todo queijo. Com todo queijo, isso aí. Bem, tem uma pergunta aqui, né, em relação da nossa seguidora aqui, Angélica Consigla. Ela fala: a região da Galícia está se tornando cada vez mais famosa por seus vinhos, né, inclusive concorrendo com outras regiões que são centenárias na produção de vinhos. O que você opina sobre isso, né? Quais são as melhores safras aí da Galícia? Bom, eu não sei te falar agora de cabeça quais são as melhores safras, mas que a Galícia está arrebentando nos vinhos. Tem produtores ali saindo de Rias Baixas, indo um pouquinho mais para o interior também. A gente prestar atenção naquelas que eu falei, nos godeiros de Monte Rei, e Valdeorras, Ribeira Sacra, prestar atenção nos mencias, tem mencias muito, muito interessantes dessa região, né? Então, assim, a Galícia realmente, eu sou suspeitíssima para falar porque eu adoro a Galícia, a gastronomia, eu adoro passear na Galícia. Para mim é uma região assim aqui da Espanha bem diferente das outras, né? É muito verde, é vinhedo para tudo quanto é lado também. Praias maravilhosas, né? Praias maravilhosas. E os vinhedos ali, tem umas características muito importantes, né, para viticultura, que são os vinhedos em ladeira.
né? Porque isso dá uma boa drenagem no solo e faz as uvas ficarem bem interessantes. Então, todo aquele visual eu acho incrível. Fantástico, é fantástico. Mais uma perguntinha da Angélica, né? Em termos de turismo, podemos incluir a região no circuito mundial de viagens para apreciadores dos vinhos? Que dicas você pode fornecer para quem deseja descobrir a região? Bem, eu acho que a Angélica já está mais ou menos, né? Tipo, prevendo, né? A gente Sim. conta para ela já ou não, Rafa? Deixamos para mais para frente. Eu acho, espera. Eu só tenho uma coisa para falar para a Angélica, antes da nossa surpresa, né, Simone? É que a Galícia é fantástico para se comer bem, para se beber bons vinhos e, como eu disse, conhecer ele, fazer uma visita às bodegas, tem coisa muito interessante para você, que você pode conhecer. Tem vinícolas abertas ao público, muito, 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 muito bacana. Legal. Sim, Angélica, a resposta é sim. E realmente a Galícia é uma região que vale a pena fazer um turismo, um enoturismo, sim, e combinar, inclusive, o enoturismo com outro tipo de turismo também, porque a região é muito forte é realmente espetacular. A Galícia tem que estar na sua wishlist, com certeza. Né? Eu tenho ainda várias perguntas aqui, eu agradeço a todos que fizeram as perguntas. Nós não vamos deixar as perguntas que não foram respondidas sem resposta. Ainda vamos viajar com a Airport Bell virtualmente para outras regiões. Eu vou incluir essas perguntas nas outras entrevistas que farei com a Rafaela sobre vinhos de outras regiões. Eu agradeço muito mesmo a participação de vocês. Eu acho que esse momento que a gente está passando é um momento difícil e eu tenho visto muitas iniciativas de solidariedade no Brasil. Inclusive, essa iniciativa nossa de Airport Bell é uma iniciativa para que as pessoas estejam mais tranquilas, mais felizes. É uma iniciativa que eu considero que é uma iniciativa de ajuda ao próximo, né, a vocês. E vocês participarem desse evento, com certeza, né, é uma ajuda muito grande para pessoas como eu, que trabalham com turismo, que estão nesse momento passando por uma fase muito difícil, de motivação, de continuar com o nosso trabalho, entendeu? De ser apreciado. Então, assim, eu acho que eu agradeço realmente de coração a todos que participaram, que estão nos assistindo agora, que estão acompanhando o nosso trabalho, porque sabemos que no momento não é possível viajar, mas a gente não pode deixar de sonhar. E futuramente nós vamos viajar sim, vamos conquistar esse mundão aí. Quando vocês vierem para a Espanha, eu quero que vocês se lembrem da gente, né? A Rafa também está aqui na Espanha, né? E venham conhecer o país, venham conhecer o nosso trabalho. E só vou fazer uma última perguntinha aqui para a Rafa, porque eu achei essa pergunta super interessante, mas não vamos deixar de responder as demais, tá? Eu tenho uma pergunta aqui da Daniela Aparissotto, também nossa seguidora, né? E ela pergunta: nessa época de pandemia, qual a importância de uma taça de vinho na vida das pessoas? Bem, antes da Rafa responder, eu já te digo, a importância de uma taça de vinho é grande, mas o que realmente resolve é uma garrafa, no mínimo, tá? Porque ultimamente, com todas essas notícias que a gente está vendo, todos os problemas que, inclusive, o nosso país querido está passando, de política, de crise de saúde, crise econômica, uma taça de vinho vem muito bem e uma garrafa, pelo menos, para poder aliviar um pouco essa dificuldade. O que é que você acha, Rafa? Eu acho o seguinte, você tem toda razão. Uma taça não é suficiente. Beba com moderação, é lógico, mas assim, o vinho dá alegria pra gente, né? É um companheiro ali que você bebendo moderadamente, ele só traz benefícios, né? E fora que é essa bebida que é mágica, que dá muito assunto aí pra gente. E eu queria agradecer você, Simone, a oportunidade da gente estar tendo essa conversa, que eu acho que acrescenta para as pessoas, né? As pessoas que estão aí confinadas, fazendo esse esforço aí de estar em casa, que
acho que a gente tem certeza que isso tudo vai passar, né? Que a gente fazendo a nossa parte vai passar em breve, sim. Então eu agradeço, adorei esse bate-papo e a gente vai responder aos outros, né? Depois vamos ter que fazer uma geral, porque é muita pergunta aí que você recebeu sobre vinho, a gente está aqui à disposição quando você quiser. E vou colocar mais um pouquinho na minha taça para a gente fazer Um a brinde final despedida. aí. E bebam vinho com moderação. Eu acho que, respondendo a pergunta, ele só traz alegria pra gente. Saúde! Tintim, saúde e paz aí pra todo mundo. Beijo, gente. Até a próxima entrevista. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.